E vamos continuar então, além de ciências, hoje também a gente vai trabalhar história, né? A unidade 3 de história, onde a gente vai falar um pouquinho sobre os povos indígenas do Brasil, os primeiros habitantes desta terra, aqueles que já estavam aqui quando os portugueses chegaram, adentraram, né, as terras descobertas, que já eram descobertas pelos povos indígenas. Então a gente vai lá para a nossa apostila de história. Vamos lá, galerinha. Tá aí a imagem que vocês têm aí na apostila de história, né? A gente percebe aí os homens indígenas na caça e na pesca, os pequenos índios, né, brincando na água com toda a liberdade do mundo. Percebemos também as mulheres plantando, né, porque a cultura indígena, a mulher realiza este trabalho do plantio, certo? Então, os índios eram donos de todas as matas, eram donos de todos os rios, eram donos de todos os campos. Os índios não eram todos de uma nação só. Tinha muita nação diferente, tinha índio morando na beira do mar, tinha índio morando na beira do rio, tinha índio vivendo nas matas, tinha índio vivendo nos campos. Nós sempre conhecemos todos os caminhos e todas as águas de nossa terra. Nossa gente vivia feliz. Tinha muita caça, muito peixe, tinha muita fruta. Nunca faltava terra boa para se fazer roça e os índios sempre moravam nesta terra, né? Então, assim, fala um pouco sobre essa essência indígena, sobre a liberdade que eles tinham antes da chegada, então, dos povos europeus, né? E que essa colonização portuguesa, ela mudou um pouco da cultura indígena, né? Mas que ainda deixam traços até hoje, né, no nosso cotidiano. Então, o que os indígenas da ilustração então estão fazendo, né? Os homens caçando, como a professora falou, pescando, né? As crianças brincando e as mulheres indígenas estão plantando. Que elementos do texto sobre os indígenas estão presentes na imagem, né? Então aqui fala, ó, que os índios eram donos de todas as matas, eram donos de todos os rios, eram donos de todos os campos, né? Todos os índios não eram todos de uma nação só, eram diferentes. Então tinha muita caça, tinha muito peixe, tinha muita fruta. Nunca faltava terra boa para a roça e os índios sempre moraram nessa terra. O texto conta a história dos indígenas antes ou depois da chegada dos portugueses. Antes da liberdade que esses indígenas tinham antes da chegada dos portugueses. Como você imagina que os indígenas viviam antes desse encontro? Com certeza eles viviam com mais liberdade, com certeza sua cultura era valorizada entre eles, existiam muito mais tribos indígenas do que existe na atualidade, tá? Então, a vida dos povos indígenas antes dos europeus, né? Então, antes das chegadas aí dos portugueses, né, à América, os indígenas já habitavam a região e mantinham um modo de vida e uma cultura muito diferente da maioria das pessoas que vivem atualmente. Os indígenas, então, desenvolveram sua cultura com o que a natureza lhes oferecia. Então, eles viviam da caça, da pesca, do cultivo de alimentos como a mandioca, o milho, o feijão, a coleta dos frutos e vegetais da mata, né? Eram comuns aí do cotidiano dos indígenas. Atualmente, muitas pessoas praticam a pesca como forma de lazer, né? Eles praticavam como forma de sobrevivência, necessidade para o fornecimento de alimentos. O mais legal é que a cultura de cada povo indígena é única e que pode ser visto em muitos dos seus hábitos. Como exemplo, os chavantes, né, eles fazem um círculo aí de fogo ao redor de uma mata onde tem um animal, deixam somente uma saída, ou seja, o animal vai ter que escapar do fogo e vai sair por aquela saída que eles deixaram. Então eles ficam aguardando com seus arcos e flechas, esperando a saída do animal para matar o animal, para servir de alimento, tá? Então é bem legal, né, a ideia deles. O índio e o indígena. Então o índio não chamava nem chama a si mesmo de índio. O nome índio veio trazido pelos ventos dos mares do século XVI. Mas o espírito índio habitava o Brasil antes mesmo do que o tempo existir
e se estendeu pelas Américas para mais tarde exprimir muitos homens difusores da tradição do sol, da lua e do sonho. Então, durante as grandes navegações dos europeus, né, eles criavam rotas marítimas para chegar às Índias, onde faziam os comércios e obtinham as especiarias, que é o cravo da Índia, canela, né, e várias outras especiarias. Em meio a essas expedições, chegaram aos novos territórios. Estes eram muito diferentes da Europa e da África, o que fez com que os europeus se relacionassem com a região das Índias. Por isso, utilizaram o termo índios para se referir a esses novos habitantes que foram encontrados nos novos territórios. Contudo, precisamos reforçar que os índios já estavam aqui muito antes da chegada dos povos, né, dos portugueses. E o povo, cada aldeia, cada tribo indígena tem a sua própria cultura. Por exemplo, o povo Xavante se identifica como Aue. Já o povo Guajá se identifica como Auá. E assim por diante. É interessante, né, lembrar que existem muitos povos indígenas com modos de viver semelhantes em alguns pontos, mas diferentes em outros. Aí tem o glossário que fala que rotas marítimas são os caminhos seguros que percorriam, né, os navegadores, as embarcações, e as expedições eram um nome que recebiam as viagens, né, que as embarcações faziam. Aí a gente percebe, né, na organização dos povos indígenas que cada tribo tem a sua forma de se organizar, né? O nome da moradia dos índios é a oca, tá? Então essas ocas são construídas de madeira, de palha, né, de materiais encontrados na própria natureza. Na época eram amarradas com cipós, então tudo retirado da natureza. Cada aldeia tem um posicionamento, né, uma organização diferente. Então, a gente percebe que algumas são em círculo, outras, né, são mais afastadas, algumas ocas longe das outras, e cada tribo se organiza de uma forma diferente. É importante lembrar que os indígenas já praticavam essa divisão de tarefas entre homens e mulheres, né? Então, algumas tarefas são de responsabilidade das mulheres, outras dos homens, e também tem algumas tarefas que são responsabilidade das crianças e dos jovens. As meninas, por exemplo, às vezes ajudam a cuidar dos irmãos mais novos. Entre os Crarô, os meninos e os idosos são responsáveis por espantar os passarinhos das roças onde vai existir antes da colheita, né? Mas há vários outros aspectos do modo de vida indígena antes da chegada dos portugueses que eram diferentes do que conhecemos hoje, certo? Aí a perguntinha fala assim: em sua casa, existe uma divisão de tarefas? O que você faz para ajudar aí na sua casa? O que a mamãe deixa você fazer? E aqui embaixo você vai desenhar no que você ajuda. O que você escrever aqui em cima, você vai desenhar aqui embaixo. Então, alguns costumes dos indígenas, né, estão relacionados à família, que eram bem diferentes dos costumes que conhecemos hoje. As regras do casamento, por exemplo, algumas tribos, né, não aceitavam se casar com pessoas do mesmo clã, ou seja, da mesma descendência, né? Outras tribos não viam problema nenhum em ter casamentos entre primos, tá? O ritual do casamento também era particular de cada tribo. Então devemos nos lembrar também que os indígenas tinham saberes próprios e conheciam então a cura de algumas doenças por meio de plantas medicinais que eles encontravam nas florestas, a astronomia, porque eles gostavam de observar o céu, as estrelas, né, os astros, a produção de venenos para caça, técnicas de tapiragem, né, que são usadas para modificar as cores das penas dos pássaros, a produção da borracha, entre outros. Os indígenas também tinham rituais e crenças próprios, né? Muitos indígenas, após o contato com os europeus, foram forçados a abrir mão de sua cultura, de suas crenças e a adotar as crenças do homem branco, as crenças europeias, né? E isso a gente chama de enculturação, tá? Então, clã são pessoas ascendentes comuns, né? Então, são descendentes da mesma família aí. E astronomia, né, é o estudo dos astros, estrelas, planetas e cometas, tá? A arte indígena e o artesanato. Então, a arte indígena é diversa e desde os primórdios
é composta de objetos feitos de cerâmica, palha, penas, entre outros elementos da natureza. Com esses materiais, eles produzem, por exemplo, cestos, potes para guardar alimentos, acessórios, entre outros. Então, e para se pintar, eles usam tintas da natureza, né, retiradas dos vegetais, das árvores. Isso se chama pigmentação. A pintura corporal ainda é feita em grande parte dos casos em quase todas as tribos indígenas. Então, eles pintam o corpo para festas, rituais religiosos, né? Mesmo quando morre alguém, então rituais de funerais, eles utilizam a pintura no corpo e cada tipo de ritual leva cores diferentes. Então, atualmente existem muitos indígenas no nosso país ainda, eles estão espalhados em todo o território nacional. Então, entre eles a gente pode citar alguns aí, como os Yanomamis, né, os Caicandes, Matipu, Barazana, Xerente, os Guajajaras, os Pataxós, Cinta Larga, o Ascainã, os Fuiniô, os Pancacuicá, Bará, Tapajó, Guarani, Ipengue, Canindé, Potiguara, Terena, Tupinambá, Tupiniquim, Aruá, entre outros, né? Eles somam, né, aí aproximadamente 818 mil habitantes, pertencentes a cerca de 305 tribos indígenas, mais ou menos, tá? E falam por volta de 274 línguas diferentes, né? Olha que legal! Aí vem as perguntinhas. Como você imagina que os indígenas vivem nos dias atuais? Então, depois dessa enculturação, da chegada dos povos portugueses, né, dos povos europeus às nossas terras, os índios perderam um pouco da sua cultura e passaram a viver um pouco da nossa cultura, da cultura do homem branco. Então, houve uma modificação cultural. Eles ainda têm a sua essência indígena, muitos povos, muitas tribos ainda vivem, né, nas aldeias, tentam viver a sua cultura, mas houve sim uma modificação com o passar dos anos. Os indígenas possuem direitos e deveres como todos os cidadãos? Sim, né? Eles são cidadãos, tendo direito de voto contemplado e todos os direitos garantidos pela Constituição e também deveres dentro da sociedade. Você conhece algum povo indígena? Eu, professora, conheço os Chavantes, né? E já tive o prazer de visitar a aldeia, então conheço, já vi, já tive o prazer de ver um pouco da cultura. E você em casa, você conhece? Aqui, né, nós temos uma peteca, que é um brinquedo de origem indígena, certo? Então, para fazer, você vai precisar de uma sacola, uma tesoura, jornal, fitas adesivas coloridas para enfeitar. Então, você coloca o jornal amassado dentro da sacolinha, certo? Vai cortar a boca da sacola, vai amarrar como se fosse um pacotinho de presente, deixar bem bonitinho. E aí, com a mão, você vai brincar de peteca, tá? Então, a nossa aula de hoje é só isso. Um grande abraço a todos.